Então eu sou neta do Guilherme Assi e tenho na minha lembrança, assim, 18 anos, praticamente 18 anos de convivência. Então eu tenho, assim, lembranças dele, do tempo dele de fotógrafo e principalmente das músicas dele e a maneira como ele conduziu a vida dele. No estúdio, ele sempre muito exigente, isso é uma palavra que se nós formos falar, perguntar para quem se lembra dele, muito exigente com as fotografias, até com as pessoas, porque enquanto não estivesse daquele modo que ele achava que seria o ângulo correto e que a foto sairia boa, ele não tirava foto, ele mudava as pessoas de lugar, ele inseria as coisas. Para as crianças, ele tinha alguns brinquedinhos para fazer as crianças darem risada. Enfim, ele cuidava para que aquela foto que fosse tirada realmente fosse uma lembrança boa, uma coisa, fosse algo bonito que a pessoa tivesse de si mesmo, né? Se ele já era exigente, assim, queria uma perfeição numa foto 3x4, imagine numa foto de casamento, que é um momento especialíssimo na vida do casal. A minha avó ajudava ele muito, minha mãe, minhas tias também, algumas delas chegaram a ajudá-lo nisso. Ele já havia já a minha avó começava o preparativo da fotografar as noivas no sábado, que ela mantinha as flores do estúdio muito limpas, porque tinha, assim, havia um cenário atrás com uma cortina e no chão vasos, assim, com flores, assim, tudo muito enfeitado. Isso a gente pode conferir vendo as mais diversas fotos que tem aí espalhadas pela cidade. A avó mantinha aquilo muito limpo e já esperando as noivas que fatalmente viriam no sábado. Então ninguém marcava a hora, não tinha isso de contratar, eu vou contratar o fotógrafo. Porque como só tinha ele na cidade, né, que fazia isso, então já a gente ouvia o sino da matriz Santa Gertrudes tocar, já sabia que tinha casamento. Então elas, terminava a cerimônia de casamento, elas já desciam a Avenida Esther para o estúdio dele. E lá ficavam esperando no carro. Às vezes na rua ficava 2, 3 carros estacionados, porque entrava a noiva, a família, no estúdio, daí demorava um tempo, porque ele arrumava, e o vestido da noiva era os vestidos rodados assim, ele fazia aquelas bolas de jornal, e fazia tudo enchimento por baixo do vestido, para que o vestido ficasse impecável assim nas fotos. E depois aí tinha a posição dos noivos, que o meu avô tinha um jeito todo especial de arrumar, que era de um jeito que era dele, que só na cabeça dele é que estava bom, porque por mais que a gente olhasse, a própria pessoa poderia achar que aquilo estava perfeito e não estava. Ele fazia até, exigia às vezes paciência de quem estava sendo fotografado. E sem contar que tinha os holofotes de luz que eram quentes e ele punha e virava esses holofotes até que desse o ângulo de luz certo e daí ele batia a foto e às vezes aí o casal queria tirar foto às vezes com a família, com padrinhos e tal, mas o mais comum mesmo eram as fotos dos noivos, que isso virava um presente depois, né? Tinha uma capa especial, uma capa de papelão de vários tamanhos, a maior era grande assim, talvez uns 40 centímetros, e dentro havia um espaço, então colava-se a foto e tinha um papel tipo um papel de seda assim, por cima da foto, então quando abria aquilo as famílias, elas encomendavam e elas davam de presente. Como criança eu adorava quando tinha noiva, porque eu corria junto. Ele não gostava, mas eu me esgueirava pelo meio, porque eu gostava de carregar o véu da noiva, né? Isso não canso de contar, porque para mim era muito divertido isso, eu gostava muito, sabia que vinha noiva fotografar, eu já dava um jeito de ficar meio por ali, por perto, sem ele ver muito, porque ele não queria que nada fizesse ruído. Ele, como eu disse, essa preocupação de produzir um trabalho bem feito, ele retocava, inclusive as fotos que eram 3x4, ele retocava. Ele tinha uma lupa e ele tinha um tipo de um lápis
que ele fazia os contornos do rosto, alguns detalhes do cabelo, ele quase que redesenhava aquilo. Seria uma espécie de um Photoshop manual que ele fazia. E ele fazia a colorização de fotos na mão também, havia uns pincéis, isso ele fez a vida toda. Numa fase da vida dele, ele cortava os cabelos das minhas tias para fazer as pontinhas. Não porque não houvesse pincel, mas ele achava os cabelos macios. Era em função da maciez dos fios, por isso que ele cortava a ponta dos cabelos das minhas tias, as pontinhas, né? Havia uns papéis que ele era uma técnica que molhava na água, o pincel na água e nesses papéis coloridos. E aí com essa lupa ele ia fazendo os detalhes dos desenhos, fazia tudo, os detalhes da roupa, se havia alguma estampa, ele reproduzia tudo, a cor da boca, dos olhos, cílios, ele retocava a fotografia inteira colorindo. Essa técnica minha mãe aprendeu a fazer também. Ela, inclusive, tem algumas fotos minhas quando eu era menina que a minha mãe fez essa colorização. Ele tinha um quarto escuro, um cubículo que não entrava luz mesmo, bem escuro, e ali ele tinha vários produtos químicos, vários recipientes de vidro, pipetas e tal, com medidor, assim. Eu lembro que eram recipientes redondos, grandes assim, mas tinha talvez uns 20, uma prateleira cheia desses recipientes de vários tamanhos, assim, nos quais ele media os produtos e haviam bandejas, talvez 3, não sei se a minha memória falha. As bandejas eu me lembro que elas eram daquele material de ágata, brancas. Algumas vezes ele me chamava, ele ia fazer revelação de filme e ele me chamava se eu queria ver, porque ele sabia que eu gostava. Então algumas vezes eu entrei nesse quarto escuro com ele. E ele punha o filme numa bandeja com líquido, daí aquilo passava ali, depois ele ia na outra bandeja, daí começava, era isso que me encantava, porque começava, daquele papel branco, começava a aparecer aquela imagem da foto. Isso para mim era uma coisa muito mágica, porque eu olhava aquilo, era água, eu pensava, como é que numa bandeja com água, porque os líquidos eram transparentes, pode sair isso, né? Nossa, na minha cabeça de criança, 10, 11 anos de idade, era uma coisa muito mágica aquilo. Aquilo tinha um tempo que ficava por ali para fixar, isso passava no revelador e depois no fixador, e ficava um tempo. Dali ele tirava molhado daquele líquido e ele levava para fora numa área que tinha um grande tanque de água, era um tanque redondo assim, feito de cimento, não era nada colocado, foi uma coisa que foi feito no local, um tanque redondo e uma torneira de água corrente, onde ele lavava. Isso eu ajudei algumas vezes, isso ele me deixava fazer. Ele passava primeiro uma mão, punha dentro cheio daquele tanque de água e depois tinha que lavar na água corrente. Esse lavar na água corrente, algumas vezes eu fiz para ele e ele me deixou fazer. Depois disso, essas fotos elas eram penduradas num varal, como um varal de roupa. Ele tinha vários varais nessa área e as fotos ali elas ficavam secando ao ar livre, só que não no sol, em ambiente coberto. Porque ele trabalhava com isso, ou porque as pessoas iam lá e pagavam ele para fazer isso. Ele também tinha paixão por isso também. Ele registrou a família em momentos que ele não precisaria ter feito, né? Porque aquilo era o trabalho dele. Vendo todas as fotos que ele deixou, ele se preocupa com os netos mais velhos, também tem o registro de uma fase de crescimento deles, entendeu? Tem fotos lá de 3 deles que eles foram fotografados em vários momentos da vida e na mesma posição, os 3. Eu acho que ele queria estabelecer um comparativo. Isso é uma coisa bonita que a gente tem, que a família tem, sabe? De acompanhar o seu crescimento através daquele olhar dele, né, na época. Muito bonito.
Por isso, por ele ter sido o único aqui durante quase 50 anos, obrigatoriamente as pessoas passaram por ele, né? E ele, isso eu digo, foi uma coincidência da vida, uma coincidência da história. A música, eu acho que foi a grande paixão da vida dele. Ele nunca me disse isso com essas palavras, mas quando eu lembro a maneira como ele agia, eu afirmo isso, que era a grande paixão da vida dele, era a música. Os momentos de folga dele, o que ele era dedicado àquele violino. E ele não fazia isso só porque também ele vivia disso, né? Ele ganhava dinheiro também com a música, mas não era só isso que movia. Ele dedilhava o violino, ele ensaiava muito. Sempre tinha aquele som daquela música do violino dele na casa. Que sempre a casa da minha avó, se eu lembro, é o som do violino e o cheiro da comida dela. Era coisas que ficaram na minha lembrança. Depois da janta era assim sempre. Nós jantávamos e depois da janta era o violino. A gente já sabia, a gente já ia lá na sala porque ou ele queria tocar alguma coisa que ele já sabia, ou ele queria mostrar alguma coisa que ele tinha tirado, ou dele mesmo, ou que ele interpretava no violino de outros autores. Sempre o violino. Os dias livres dele, as horas vagas dele eram para o violino dele. Tinha o coro masculino, o coro feminino e mais tarde um pouco o coro misto. Esse coro masculino de música meu avô regeu por muito tempo. Eles ensaiavam, eles cantavam tanto na igreja como eles cantavam nas festas da escola alemã. Que eles faziam pequenas festas, faziam bailes, eles tinham os coros de música